Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 21. Mateus 18, 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, ênfase aqui neste início do verso 25, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, aqui eu estou continuando na minha, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Glória a Deus. Baixa a sua cabeça agora. Se você precisar, feche seus olhos. Eu digo precisar porque a gente se concentra e às vezes o olho aberto distrai. E vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, colocando e apresentando os nossos corações diante de Ti, ouvindo e nos propondo a refletir numa palavra como essa, que ao mesmo tempo nos encanta e ao mesmo tempo nos assusta. Nos encanta porque mostra como o Senhor nos perdoou, e nos assusta porque diz Deus que devemos perdoar igualmente, sob pena, Senhor, de não fazermos parte do Teu reino, se recusarmos. Oramos, Pai, para que o Teu Espírito mexa conosco hoje, e quem sabe, Senhor, nos leve a decisões novas, libertadoras e transformadoras. Em nome de Jesus, amém. Aperte os cintos, que a gente vai agora falar sobre um tema desconfortável, que é perdão. Vixe, pastor, de novo, lá vou eu ter que lembrar daquela pessoa que pisou no meu calo aqui 20 anos atrás. Lá vou eu ter que lembrar das coisas que meu marido, ou ex-marido, ou filho, ou pai fizeram. De novo, de quando em vez é preciso marinar no óbvio. E uma mensagem óbvia da palavra de Deus é o que está lá em Efésios capítulo 4, que nós devemos nos perdoar uns aos outros. Eu escolhi esse texto do Evangelho de Mateus porque Mateus tem uma característica muito especial quando redige o seu Evangelho. Este Mateus, acredita a tradição, é aquele mesmo que foi chamado por Jesus quando estava na banca da coletoria de impostos. Foi um dos chamados mais intrigantes, porque Jesus simplesmente olhou no fundo do olho dele e disse só assim: ó, vem e me segue, nada mais.
Ele não disse que faria pescador de homens. Ele não disse como falou para Natanael: eu te vi quando você estava debaixo da árvore, eis aí um homem em quem não há dolo, né? Essas palavras de Jesus que causavam aquela curiosidade, né, propulsionaram as vidas de Pedro, Natanael e tantos outros que vieram a ser discípulos. Mas Mateus foi só um olhar perfurador de alma e disse assim: segue-me. E o cara levanta e vai. Pois bem, esse Mateus era um judeu, e um judeu mal visto pelos seus compatriotas, porque ele havia se vendido ao Império Romano, sendo ele cobrador de impostos. Ele atravessava, né, esse recurso, ele cobrava e em muitos casos extorquia o seu próprio povo para entregar o imposto que Roma cobrava das províncias conquistadas. Não era um camarada benquisto, mas era um judeu. E como judeu, se converte ao senhorio de Jesus Cristo, e então, muitos anos depois da sua caminhada, né, de testemunha ocular do ministério de Cristo, ele então redige, acredita-se que o próprio Mateus, já bem velhinho, redige este evangelho, e ele o faz de uma maneira muito particular, que nem Marcos, nem Lucas, muito menos João fizeram. Mateus redige o seu evangelho com o judaísmo na cabeça. Ele quer escrever a respeito do que o Messias fez e disse, para que o público judeu que fosse ler se convertesse ao senhorio desse Messias. É esse a espinha central do evangelho de Mateus. Por exemplo, existem no evangelho de Mateus 50 citações ao Antigo Testamento. Nenhum outro evangelho tem isso. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego, formou-se uma tradução chamada Septuaginta. A Septuaginta é citada 50 vezes. O evangelho de Mateus, ele é partido em 5 grandes sermões pregados por Jesus. Acredita-se que estes 5 grandes sermões fazem alusão aos 5 livros mais importantes da literatura hebraica, que é a Torá. Os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então existe toda uma intenção de Mateus ao escrever o seu evangelho. Ele faz comparações de Jesus com 2 personagens importantíssimos da história do judaísmo, da história do povo de Israel. O primeiro personagem é Moisés. Moisés era o grande líder e o grande salvador do povo. Aí Mateus apresenta Jesus como um Moisés superior. Olha só que curiosa, ou que curiosas essas particularidades. Moisés, quando nasce, ele nasce já debaixo de uma determinação do rei para que se matassem os bebês homens. Não é verdade? E então ele foge nas águas do rio e vai parar no palácio egípcio. Jesus, quando nasce debaixo de uma determinação do rei na época para que se matassem os meninos homens. Ele então foge com seus pais, e onde é que ele se refugia? No Egito. Jesus Cristo sobe a um monte para dali pregar o seu sermão, chamado Sermão da Montanha. Moisés é também aquele que havia subido no Monte Sinai, para lá de cima receber o grande ensinamento de Deus para o povo, que vieram a ser as tábuas da aliança, ou os 10 mandamentos. Está percebendo as características? Moisés, ele quando sai do Egito com o povo, ele cruza o Mar Vermelho e entra no deserto, para então a peregrinação na direção de Canaã. Semelhantemente, Jesus, quando é batizado nas águas do Jordão, também entra no deserto para ser tentado. Percebe? Não são coincidências, são relatos intencionais e propositais. Mateus faz essa comparação com o grande líder Moisés. É interessante, viu, queridos, um detalhe, que no Evangelho de Lucas, o sermão que Jesus prega, onde ele traz as bem-aventuranças e tudo aquilo que em Mateus
acontece num monte, em Lucas acontece numa planície. Inclusive no Evangelho de Lucas é chamado o Sermão da Planície. É claro que Jesus deve ter pregado aquele sermão em diversos lugares, na casa de Mateus, jantando com aqueles pecadores, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Os ensinamentos do Sermão do Monte aconteceram não apenas no monte, aconteceram no monte, na planície e em vários outros lugares, mas Mateus, porque queria fazer esse link com o Monte Sinai, onde o grande líder Moisés havia subido, Mateus diz: o sermão mais importante de Cristo foi no monte. Aí ele compara Cristo não só com Moisés, mas também com Davi. Davi foi o grande rei de Israel, outro grande líder. Davi foi um homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus, quer dizer, não houve título mais carinhoso e mais assim forte para caracterizar alguém que caminhava na vontade do Senhor. E então Jesus é apresentado aqui em Mateus, inclusive da boca do cego Bartimeu, como o filho de Davi. Filho de Davi é aquela expressão messiânica. Acredita-se ainda dentro do judaísmo que o Messias virá a partir da semente de Davi. Um dado curioso também: apenas no Evangelho de Mateus, Judas, o traidor, tira a própria vida enforcado. Já reparou isso? Por quê? Porque na história de Davi, quando houve a rebelião do seu filho Absalão, querendo usurpar-lhe o trono, um dos líderes desta revolta, portanto, um traidor de Davi chamado Aitofel, ele também, quando a rebelião não dá certo e as forças de Absalão caem, ele vai lá e se enforca igualmente. Não são coincidências, são relatos intencionais. Agora, mais curioso ainda é você ver Mateus escrevendo a respeito do ministério de Jesus, do que ele falou e fez, quando você entende que no judaísmo existiam formas dos rabinos explicarem as escrituras. Os rabinos explicavam as escrituras usando recursos didáticos de comunicação e de ensino. Não vale a pena entrar nas minúcias, os nomes hebraicos, etc., mas só para você entender. Normalmente, um rabino pregava ou fortalecia uma tese ou um ensino de duas maneiras. A exegese, a explicação do texto bíblico, era trazida invariavelmente, muitas vezes isso acontece na literatura rabínica, usando duas formas didáticas. A primeira é quando você pega um argumento bastante vasto para a partir dele afunilar naquilo que você quer dizer. Deixa eu dar um exemplo. Perguntam para Jesus a respeito do divórcio. O que você acha do divórcio? Aí olha como Jesus responde. Ele, ao invés de falar sobre o divórcio na hora, ele vai lá para a criação e ele diz: no início Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, colocou o homem como a mulher. Ele pega um argumento vasto, imenso, para dizer o seguinte: quer falar sobre o divórcio? Então vamos falar primeiro sobre o ideal do casamento. Aí depois ele desce e fala sobre o divórcio, dizendo que o divórcio foi concedido por Moisés por causa da dureza do vosso coração. Entendeu? Os rabinos faziam isso. Outra coisa que os rabinos faziam era cativar o olhar e a mente dos seus interlocutores para o mundo natural, para que a partir do mundo natural entendêssemos a lição de Deus para o humano. Outro exemplo, no Evangelho de Mateus, Jesus quer falar sobre como Deus cuida de nós, aí ele chega e diz assim: observem as aves do céu, observem as flores do campo, vejam para esse mundo natural e vejam como Deus cuida deles. Não valem vocês muito mais do que essas coisas? Jesus faz isso e é intencionalmente registrado por Mateus para que haja o link na mente dos seus leitores judeus de que aquele rabino de Nazaré, Jesus Cristo, é o Messias. Está claro, irmãos? Mateus tem essa intenção. Aí ele fala agora sobre o perdão, capítulo 18. E quando ele fala sobre o perdão, ele conta uma parábola.
E nessa parábola ele fala de um rei, portanto, senhor de muitas vidas, que queria acertar as contas com alguns servos que lhe deviam quantidades de dinheiro, uns muito, outros menos. Esse camarada da história era alguém que simplesmente não tinha como pagar. O texto diz aqui que era uma quantia inominável de prata. Ele não tinha como pagar. Aí o rei, depois de ouvir o clamor dele, diz assim: ok, pode ir, eu te perdoo. Ele sai na rua, devidamente perdoado, e então ele encontra com um conservo. O conservo chega e diz: eu também não tenho como te pagar. Só que tem um detalhe. O detalhe é que a quantia devida pelo conservo era ínfima comparada com a quantia que o servo devia ao rei. Diz aqui no texto que eram 100 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Vamos supor aqui que o camarada pegasse o seu salário e dividisse ele ao meio e dissesse: eu vou sobreviver com metade do que eu ganho e a outra metade eu vou guardar para poder pagar o que eu devo. Pois bem, 100 denários, que dão 100 dias de trabalho, são 3 meses e meio, significa que em 7 meses o camarada pagava a dívida. Então era algo perfeitamente viável, plausível, é ou não é? Agora, o sujeito que teve uma dívida inominável, perdoada, não foi capaz de perdoar a dívida do conservo, que se dedicasse aí, vamos botar por alto, 1 ano da sua vida trabalhando e economizando, pagava. Aí o rei fica sabendo desta desigualdade desproporcional de atitudes e diz o seguinte: meu camarada, eu não te perdoei algo que você simplesmente não tinha como pagar? E aí ele faz uma pergunta, e é em cima desta pergunta, queridos, que o texto roda. Ele diz: se eu fiz isso com você, perdoei a sua dívida, não deveria você ter feito o mesmo para com o seu conservo? E com isso, Mateus, judeu, que escreve para judeus lerem e entenderem, está comunicando algo revolucionário, algo sobre equivalências. Equivalência era um princípio de vida muito presente no jeito de ser do judeu. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olho por olho, dente por dente. Isso é um princípio de equivalência. Se alguém arrancar um olho, você arranca o olho do agressor. Se alguém lhe quebrar um dente, você quebra o dente dele. Se alguém lhe ferir com essa moeda, você paga e dá o troco na mesma moeda. Percebe? Esta postura e atitude de equivalência era muito presente na mentalidade dos judeus. E este judeu chamado Levi, também conhecido como Mateus, que escreve este evangelho e esta parábola de Jesus, está também falando sobre equivalência, mas um outro tipo de equivalência. À medida em que a gente reconhece que olho por olho, dente por dente, fez assim, recebeu assim, nós acreditamos e entendemos que isto é uma atitude presente no jeito de ser destes judeus que leem o Evangelho. Mas eu quero dizer para você hoje, queridos, que esta também é uma atitude presente nas nossas vidas. Isto é muito inerente à nossa natureza humana. Fez, vai ter que pagar. Me ofendeu, ele não pede por esperar, vai levar o troco. Pisou no meu calo, eu vou esperar uma curva da vida para poder pisar no calo dele. É ou não é assim, irmãos? Fala a verdade, sim ou não? É claro que, como nós somos pessoas inteligentes e minimamente civilizadas, nós não vamos querer necessariamente pagar na mesma moeda, no sentido de dizer assim, ó: meu marido me traiu, então eu vou também adulterar para poder pagar na mesma moeda. Nem sempre é assim. Existem casos
feitos na ignorância da paixão e da raiva, que às vezes acontece assim. Mas de uma forma minimamente inteligente, não é isso que se faz. O sujeito que passou a perna, fundiu a nossa amizade com a sociedade que tínhamos e quebrou os dois. Então eu vou esperar para poder passar a perna, eu vou botar outra sociedade com ele para que eu possa ir lá e passar a perna. Não, ninguém faz isso. Às vezes, ou com o marido ou a esposa adúltera, não se adultera de volta, mas se paga na moeda de se fazer a vida do camarada ou da senhora um verdadeiro inferno. Às vezes se paga de volta fazendo voto de silêncio, fazendo cara feia contínua que dura anos. Às vezes na quebra de uma sociedade onde uma parte agiu de má fé, a outra parte não vem também para agir de má fé, mas desdenha da imagem pública do cara do outro lado. É a forma de pagarmos de maneira equivalente às feridas que fizeram a nós. E assim a gente vai levando a nossa vida, e parece que quando a gente age assim, parece que está sendo feita justiça, a justiça do olho por olho, do dente por dente. Fez, pagou. Aparentemente parece estar se fazendo justiça, mas não está. Justiça é diferente de vingança, lembre-se disso. Fazer justiça é diferente de ter que pagar na mesma moeda. Vamos entender que tipo de equivalência o texto aqui nos fala. O texto não diz que a equivalência deveria ser na ofensa. Por que isso? Porque o dono da prata, o rei, chega para o seu servo e diz assim: você precisa me pagar. Aí o servo diz: eu não tenho como te pagar. Aí o rei poderia, no senso de equivalência da ofensa, ele poderia ter dito o seguinte: então você me engabelou, pediu dinheiro sem ter como pagar, então peraí que eu vou te lascar do outro lado, manda tua mulher e teus filhos e eles serão meus escravos enquanto você está preso na masmorra do palácio. Isso seria a equivalência do fez, pagou, ou do bateu, levou. Só que a equivalência que Jesus apresenta aqui nessa parábola é revolucionária, porque pega essa mentalidade do judeu de bater, levar, dá uma dobra nela e inverte a lógica. Paga a dívida. Aí o camarada diz: não tem como pagar, por favor, me dá uma chance. Aí ele diz: já que você está se arrependendo e está humildemente se colocando aqui e disse que vai tentar, ainda que eu saiba que você não vai ter como pagar, eu te perdoo. E não querendo a mulher e os filhos como pagamento, não querendo a vingança retributiva de jogá-lo na masmorra como pagamento, Jesus apresenta uma lógica invertida aqui. Jesus diz: vai lá e perdoa o teu servo. E esta é a lógica do reino de Deus. Por quê? Porque este servo que devia uma quantidade impagável somos nós, eu e você. E esta dívida impagável não está calculada em ouro nem em prata. Esta dívida impagável está calculada no tanto de santidade de Deus que nós ofendemos por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos torna tão indignos e aquém da salvação de Deus, que ele diz assim: desta dívida vocês não têm como se safar. Infelizmente vocês não podem fazer nada, não há nada que vocês façam para resolver esta dívida que vocês têm comigo, o Deus 3 vezes santo. Então, invertendo esta lógica do bateu, levou, Deus chega através de Jesus Cristo, que vai à cruz pelo meu e pelo seu pecado, e diz assim: era para você pagar. Como você não vai ter como pagar, e como eu sou em essência e por definição amor, eu pego o meu filho, faço com que ele exerça a justiça, e a justiça recai sobre Jesus, e ele morre na cruz do Calvário, para que então a nossa dívida nos seja perdoada.
Amém, irmãos? Só que a história não para aí, porque até então nós estamos que nem esse camarada, dentro do palácio ainda, passando a mão na testa, dizendo assim, ó: ufa, perdoaram minha dívida, alguém pagou por mim, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, pagaram minha dívida. Só que a história continua e o camarada sai de dentro do palácio e diz que quando ele dobra uma esquina, ele encontra alguém que quebrou a sociedade, que traiu a relação, que xingou, que caluniou pelo Facebook. Ele encontra alguém que pisou valendo no calo dele. Sabe como é, queridos? Quando a gente dobra essas esquinas da vida, você está entendendo? Nossa história de vida, seja a história conjugal, seja a história profissional ou a nossa história relacional, ela faz muitas curvas, irmãos. E nessas curvas, sem que a gente soubesse o que tinha lá do outro lado, quando a gente vira, a gente dá de cara com alguém que no passado ou nos fez muito mal, ou a quem nós fizemos muito mal. Não tem como. Pode durar um mês, um ano, 10 anos. Um dia a gente faz essa curva e um dia a gente dá de frente. O texto diz que esse camarada deu de frente com um servo. E o princípio desta lógica do reino de Deus precisava ter sido aplicado na dobrada da curva da vida. O princípio desta lógica era a não retribuição do bateu levou, era a equivalência do perdão. Da mesma forma que eu fui perdoado, de maneira equivalente eu tenho que ser perdoado. A equivalência que o judeu estava acostumado a ver foi invertida. Eu vou repetir, correndo o risco de ser cansativo, mas para que você entenda. Ele estava acostumado a ver a lógica do olho por olho, do fez, recebe na mesma moeda, mas o rei inverte essa lógica e diz: fez, mas eu não vou pagar na mesma moeda, eu escolho perdoar. E aí ele apresenta a próxima equivalência. Ele diz: da mesma forma que você foi perdoado, de maneira equivalente, você tem que perdoar o próximo. Ah, pastor, mas essa é uma verdade que eu já sabia. Mas que verdade difícil essa sobre nossas vidas. Ah, pastor, se você soubesse a gravidade do assunto, se você soubesse o tamanho da ofensa, até hoje, pastor, já faz, isso é conversa que eu ouço, tá? Até hoje já faz 30 anos desde o dia que tivemos aquela conversa e as palavras continuam balbuciando aqui no meu ouvido e o coração continua minado, doído daquilo que eu ouvi há 30 anos atrás. Aí Deus diz assim: a opção é sua, continuar caminhando com o coração partido, continuar caminhando uma vida presa a raízes de amargura, continuar caminhando com este sentimento que vai apodrecer aos poucos todas as demais relações que você vier a ter, ou abrir mão desta equivalência de ofensa, esperando apenas a esquina certa para você dobrar e dar na cara daquele que te ofendeu, abrindo mão disso e sendo equivalentes no perdão de Deus. Como Deus me perdoou, eu não tenho a menor condição de não perdoar qualquer pessoa desse. Pastor Mário, se eu fizer isso, não vai ser justo, porque o que a pessoa fez foi grave. E simplesmente deixar para lá, simplesmente dizer que perdoou e continuar minha vida, não vai ser justo. E eu me solidarizo a você e digo assim: não vai ser mesmo. Agora, quem disse que o perdão é para ser justo? Não é. O perdão não acontece na base da justiça. O perdão acontece, queridos, na base da graça. Glória a Deus. A graça te convida a abrir mão de ter que exercer justiça.
A nossa justiça é falha. Sabe por quê? Porque a nossa justiça, ela é retributiva. A gente quer retribuir o mal que fizeram. A justiça de Deus, ela não é falha, porque ao invés de retributiva, a justiça de Deus é redentora. Ela nos redime a partir do perdão. Imagine só no seu casamento, imagine só na relação com o seu ex, com a sua ex, imagine na relação com o seu colega de trabalho, com o seu filho ou com o seu pai, filhos que têm um coração amargurado por palavras que ouviram na infância de seus pais, que marcou o seu jeito de ser e que hoje em dia se olham no espelho, não gostam do que veem e dizem assim: a culpa é dos meus pais que me criaram assim, assim, assado. E esse rancor e essa amargura corrói o coração. Imagine esta palavra aplicada a estas realidades. Quão mais leve a sua vida será, quão mais autêntica a sua relação com o próximo será. Tudo isso, irmãos, se aplicarmos à equivalência do perdão de Deus. Ele termina o texto com o rei dizendo para o seu servo: ué, da mesma forma que eu te perdoei, não era para você ter perdoado o seu conservo? É isso que Deus espera de mim e de você. Quando você retém a amargura e diz não perdoo, Ele faz ecoar esta palavra no teu coração dizendo assim: ué, se Deus fosse mineiro, começava assim: uai, eu não te perdoei? Sou. Eu não te perdoei? Que eu saiba, eu te perdoei. Se você fosse pagar na mesma moeda, era morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Eu te perdoei. Eu não exigi justiça de você. Quem fez justiça foi meu filho. Ué, então, eu não te perdoei? O mínimo que eu espero é que você viva de maneira equivalente a esse perdão, perdoando a qualquer pessoa que lhe ofendeu. Queridos, esse não é um desafio fácil, mas eu nem tenho mais palavras para te dizer quão necessário ele é. Não é nem um pouco simples, mas é absolutamente imprescindível para uma vida feliz e plena. E hoje de manhã eu quero te desafiar a dar um primeiro passo. E as nossas grandes decisões, por mais difíceis que sejam, começam com um primeiro passo. É algo muito difícil, pastor, não sei se eu consigo, mas talvez você consiga hoje aqui dar um primeiro passo. E este primeiro passo será apenas ficar de pé e orar comigo. Nós vamos cantar novamente aquela música que diz: faz chover, Senhor, sobre mim perdão e graça, para que assim Deus te lembre de que é Ele quem chove sobre você perdão e graça. Se você quer cantar esta música, se lembrar de que o perdão de Deus cai como uma chuva torrencial sobre sua vida, e que a partir daí você vai ter que dar os próximos passos para perdoar aquele cara, aquela pessoa. Você sabe quem é, eu não vou te perguntar, nem preciso saber. Se você quer fazer isso hoje, dar este primeiro passo, você fica de pé agora, em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, que Deus haverá de honrar este primeiro passo que você está dando, e haverá de te dar forças, coragem, ousadia, para quem sabe sair daqui, fazer uma ligaçãozinha toda especial, ou quem sabe sair daqui e amanhã programar um almoço para bater um papo gostoso com alguém que precisa da tua conversa, que precisa do teu perdão ou do teu pedido de perdão. Vamos cantar, depois a gente ora. Confesso ante Senhor, fraco sou, tão fraco sou, mas forte tu
Diga isso a Deus. Eu venho a ti, Senhor, Sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar-me. Vamos mais uma vez. Confesso, diga aí. Confesso a ti, Senhor, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Não temos forças em nós mesmos, mas Ele é forte. É Ele quem nos fortalece. Oh, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. olha o que Ele diz, ó. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Sim, Deus, estende, Senhor, sobre o teu povo nessa hora, Pai. Deixe teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Oh, Jesus, estamos aqui para te confessar isso, Senhor, que por nós mesmos não temos forças. Deus, a grande verdade, Senhor, é que esse assunto nos incomoda, Senhor, se temos algo contra alguém. E pensar, Deus, em nós mesmos, fazermos a ligação, em nós mesmos irmos atrás, pedir perdão, Senhor, é tão difícil. Às vezes, Senhor, ainda mais difícil, Senhor, é conceder o perdão a alguém que nos magoou. Tu olhas para cada coração aqui nesta manhã, Senhor, e Tu conhece as histórias que estão sendo contadas diante de Ti, Senhor. Tu conheces cada uma delas aqui hoje, Senhor. Tu sabes quantas lágrimas já foram derramadas por essas questões que fizeram hoje teus filhos e filhas se colocarem de pé. Senhor, hoje neste lugar está sendo dado o primeiro passo, Deus. Portanto, Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor, para dar os passos seguintes. Precisamos ser equivalentes, meu Deus, no perdão que recebemos de Ti. Oh, Jesus, que haja, meu Deus, restauração de relacionamentos hoje neste lugar. Que hoje, Senhor, nessa hora se inicie um processo de cura. Quem sabe, Deus, de um casamento adoecido, de uma relação, Senhor, que vem apodrecendo com os anos. Que hoje se inicie, Deus, a cura, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Faz chover. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover Perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do teu amor. Recebam a abundância do amor de Deus e sejam perdoadores como Ele te perdoou. Amém e amém.